Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Até o momento, nós resolvemos vários sistemas lineares 2x2, 3x3, sistemas quadrados, utilizando o método do escalonamento. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar com mais detalhes esse método de escalonamento. Nós veremos quando um sistema linear ele está na forma escalonada e nós veremos qual é o processo, quais são as etapas envolvidas no processo para o escalonamento de um sistema, ou seja, o processo de sair de um sistema e obter a sua forma escalonada. Antes de partirmos propriamente para a parte da definição de um sistema escalonado, eu gostaria de definir uma nomenclatura que vai nos auxiliar durante a videoaula. Então, dado um sistema linear, o pivô de uma equação vai ser o primeiro coeficiente não nulo dessa equação, ou seja, aqui nós temos um exemplo. Um sistema linear com três equações e três incógnitas, sendo as incógnitas x, y e z. O que a minha definição está dizendo é que eu escolho uma equação, por exemplo, escolho a primeira equação, e eu olho para o primeiro coeficiente não nulo da minha equação. Então, primeiro coeficiente não nulo da minha equação, um detalhe, escrevendo, se eu fixo uma ordem x a primeira incógnita, y a segunda incógnita e z a terceira incógnita, então eu vou manter essa estrutura, essa ordem em todas as minhas equações. Eu tenho x, y e z, o x, que vai ser 0x, y e z, aqui 0x, 0y e o z vai estar na terceira posição. Então, temos que fixar essa ordem das incógnitas. Agora, olhando para a minha primeira equação, o primeiro coeficiente não nulo vai ser o 2, que é o coeficiente do x. Então, nesse caso, nós dizemos que o 2 ele vai ser o pivô da primeira equação. Agora, na segunda equação, nós temos o primeiro coeficiente não nulo, ele vai ser o menos 1. Lembre-se que quando nós temos um menos y, significa que nós temos aqui um menos 1 vezes y. Então, o primeiro coeficiente não nulo dessa equação é menos 1 e, portanto, é o menos 1, que é o pivô da segunda equação. Já na terceira equação, o primeiro coeficiente não nulo vai ser o 5/3. Então, o pivô dessa terceira equação é o 5/3. Nós dizemos que um sistema linear ele está na forma escalonada quando as seguintes duas condições forem satisfeitas. A primeira condição: em cada equação do sistema, o pivô dessa equação ele está à direita do pivô da equação de cima. E a segunda condição é: todas as equações em que os coeficientes das incógnitas forem todos nulos, elas deverão estar abaixo de todas as outras equações. Equações desse tipo são, por exemplo, 0x mais 0y mais 0z igual a alguma coisa, por exemplo, 5. Essas equações desse tipo devem estar abaixo de todas as outras do sistema. Então, eu sugiro que nesse momento você pause o vídeo e tome nota dessa definição. O que significa um sistema linear estar na forma escalonada? Ou seja, tome nota dessas duas condições para que nós possamos utilizá-las para analisar alguns exemplos que eu vou trazer na próxima parte do vídeo. Então, aqui eu fiz uma notinha, um resuminho, do que significa um sistema estar na forma escalonada. Então, um sistema está na forma escalonada quando essas duas condições são satisfeitas. A primeira delas diz que o pivô de uma equação está à direita do pivô da equação de cima, e a segunda diz que linhas nulas, ou seja, aquelas equações em que todos os coeficientes são nulos, então essas linhas nulas estão abaixo de todas as outras equações. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de sistemas. Primeiro sistema, menos 3x mais 5y igual a 4, 8y igual a 9. Então, o primeiro passo é identificarmos os pivôs. Na primeira equação, o primeiro coeficiente não nulo vai ser o menos 3. Então, ele vai ser o pivô da primeira equação. Já na segunda equação, o primeiro coeficiente não nulo é o 8. Então, o 8 vai ser o pivô. Então, nós não temos nenhuma linha nula na nossa equação. Então, a segunda condição vai ser satisfeita. E a primeira condição, em relação aos pivôs, nós temos, então, na segunda equação, o pivô 8,
ele está situado à direita do pivô da equação de cima, que é o x, que é o menos 3. Portanto, a primeira condição está satisfeita. E em relação ao pivô menos 3, como não tem nenhuma equação acima, não precisa fazer uma análise com ele. Portanto, a primeira condição está satisfeita. Já em relação ao segundo sistema, 2x mais y menos z igual a 2, menos y mais 2 terços z igual a 1, 5 terços de z igual a 8. O pivô da primeira equação vai ser o 2, que é o primeiro coeficiente não nulo. O pivô da segunda equação vai ser o coeficiente do y, que é menos 1. E o pivô da terceira equação, ele vai ser o 5 terços. Então, os 5 terços, que é o pivô da terceira equação, ele está à direita do pivô da equação de cima, que é o menos 1, que por sua vez está à direita do pivô da equação de cima, que é o 2. E na equação de cima, como não tem mais equações acima dela, nós não precisamos fazer essa análise. Então, a primeira condição está satisfeita. A segunda condição, linhas nulas abaixo de todas as equações. Aqui nós não temos nenhuma linha nula, portanto, a segunda condição está satisfeita. Então, esse sistema aqui está na forma escalonada. Então, nós já vimos que esses dois sistemas estão na forma escalonada. Agora, o próximo sistema. 3x1, note que as nossas variáveis, as nossas incógnitas aqui, antes elas eram x, y, z, a, b e c. Aqui são x1, x2 e x3. É a mesma coisa, só mudou um pouquinho a forma de escrever essa incógnita. Então, nós temos 3x1 menos 2x2 mais 7x3 igual a 11 e 4x2 mais 5x3 igual a menos 4. O pivô da primeira equação é o 3. Já na segunda equação, o pivô vai ser o 4. Note, então, que o 4, que é o pivô da segunda equação, está à direita do pivô da primeira equação, que é o 3. E, então, a primeira condição está satisfeita. E como nós não temos linhas nulas, a segunda condição também está satisfeita. Portanto, esse nosso sistema também está na forma escalonada. Nós poderíamos ter escrito esse sistema aqui dessa outra maneira, que nós então repetimos a primeira equação, a segunda equação, e na terceira linha nós colocamos 0x3 igual a 0, porque é como se ela estivesse aqui, 0x3 igual a 0. Então, o pivô da primeira equação continua sendo 3, o da segunda equação o 4, e aqui nós temos uma linha nula, não tem pivô porque o 0 não tem coeficiente não nulo. Só o único coeficiente que tem aqui vai ser 0. Então, em relação aos pivôs, o pivô da segunda equação, ele está à direita do pivô da primeira equação. Na terceira equação não tem pivô. Portanto, a primeira condição está satisfeita. Em relação à segunda condição, sobre as linhas nulas, a nossa linha nula, que é 0x3 igual a 0, ela está abaixo de todas as outras, portanto, esse sistema também está na forma escalonada. E por fim, esse outro sistema, x menos 2y mais z mais t igual a 9 e 4z mais 5t igual a 10. O pivô da primeira equação vai ser o 1, porque é como se tivesse um 1 aqui, 1 vezes multiplicando o nosso x. Então, ele vai ser o pivô da primeira equação. E na segunda equação, o pivô vai ser o 4, que vai ser o coeficiente do z, porque o coeficiente do 0 e do y são 0. Portanto, o coeficiente da segunda o pivô da segunda equação ele está à direita do pivô da primeira equação. Então, a primeira condição em relação aos pivôs está satisfeita. E como nós não temos linhas nulas aqui, a segunda condição também está satisfeita e esse sistema está na forma escalonada. E como antes aqui no item C, nós poderíamos ter escrito, representado esse sistema dessa forma, adicionando uma última linha, 0t igual a 0. E nesse caso, o nosso pivô aqui continua sendo 1, aqui o 4, e na terceira linha nós não temos pivô porque todos os coeficientes são nulos. Então, a primeira condição continua satisfeita e a segunda condição das linhas nulas está satisfeita porque a nossa linha nula está abaixo de todas as outras.
Então eu trouxe agora mais 3 exemplos para nós analisarmos. O primeiro exemplo é um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. X mais y menos 7z igual a 19, y mais 2z igual a 7, 2x menos 5z igual a 20. O primeiro passo para nós decidirmos se um sistema está ou não na forma escalonada é nós identificarmos os pivôs. Então, lembrando que o pivô de uma equação é o primeiro coeficiente não nulo dessa equação. Então vamos analisar a nossa primeira equação aqui e encontrar o pivô dela. Lembrando que nós fixamos uma ordem de incógnitas, primeiro x, depois y, depois z, e nós começamos analisando sempre a incógnita, o coeficiente do x, depois o coeficiente do y e depois o coeficiente do z, caso seja necessário. Então aqui começando pelo coeficiente do x, na primeira equação ele é 1. Então o nosso pivô da primeira equação vai ser 1, o primeiro coeficiente não nulo. Agora na segunda equação, o coeficiente do x é 0. Então nós precisamos analisar o coeficiente do y, que no caso aqui vai ser 1. Então, o pivô da segunda equação vai ser o 1. E na terceira equação, o coeficiente do x é 2, que é diferente de 0, portanto, o pivô da terceira equação vai ser o 2. Agora, observe aqui que o pivô da terceira equação, que é o 2, ele vai estar à esquerda do pivô da segunda equação, que é o 1. E isso já contradiz a nossa primeira condição. Portanto, esse sistema aqui ele não está na forma escalonada. Não está na forma escalonada. Já em relação ao segundo sistema, nós temos 2x mais y menos 3z igual a 2, 5 terços de z igual a 8, menos y mais 2 terços de z igual a 1. Começando pela primeira equação e analisando o coeficiente do x, esse coeficiente é 2 e é diferente de 0, portanto, o pivô da primeira equação é o 2. Agora, na segunda equação, o coeficiente do x é 0. Agora nós analisamos o coeficiente do y, que não aparece aqui também, o y, a incógnita y não aparece, porque o coeficiente dela é 0 também. Então nós passamos a analisar a incógnita z. E o coeficiente dela é 5 terços, portanto, os 5 terços vai ser o pivô da nossa segunda equação. E na nossa terceira equação, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y é menos 1, então o menos 1 vai ser o pivô da nossa terceira equação. E, novamente aqui, nós temos que o pivô da terceira equação ele está à esquerda do pivô da equação de cima, que é o 5 terços. Isso já contradiz essa nossa primeira condição e, portanto, esse sistema ele também não está na forma escalonada. Agora, uma observação aqui é que, se nós trocarmos a posição da segunda e da terceira equações, o nosso sistema vai ficar na forma escalonada. Então, embora ele não esteja na forma escalonada, existe, e nós já vimos isso em vários exercícios e problemas, existe um processo para escalonar esse sistema, deixar ele na forma escalonada. Agora, o nosso terceiro exemplo. 3x mais 2y mais 3z igual a 4, 0x mais 0y mais 0z igual a 2, menos y mais 2 terços de z igual a 1. Então, começando pela primeira equação, o coeficiente do x é 3, é diferente de 0, então ele vai ser o pivô da primeira equação. Já a segunda equação, o coeficiente do x é 0, então não pode ser o pivô. O coeficiente do y também é 0, então não pode ser o pivô. E o coeficiente do z também é 0. Então, nessa linha não vai existir pivô, porque, como nós definimos, o pivô é o primeiro coeficiente não nulo da nossa equação. E coeficiente ele está junto com a incógnita. Todos os coeficientes aqui são nulos. Então, ela não vai admitir um pivô. Essa é a segunda equação que nós chamamos aqui na nossa condição de linha nula, porque todos os coeficientes são nulos. Já na nossa terceira equação, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y vai ser o menos 1. Então, aqui está só menos y, mas isso significa que tem um menos 1 multiplicando o y. Portanto, o coeficiente da terceira equação é o menos 1. Agora, vamos analisar esse sistema aqui em relação a essas duas condições. Nós já podemos perceber aqui que nós temos uma equação em que todos os coeficientes são 0, que é o que nós chamamos aqui de linha nula. E essa equação está na segunda posição, sendo que nós temos 3 equações e a terceira equação não é uma equação nula, ou seja, existem coeficientes aqui que são diferentes de 0.
Então, essa segunda condição não está satisfeita, porque essa equação aqui, em que todos os coeficientes são zero, ela precisaria estar na terceira posição, abaixo de todas as outras. Portanto, essa condição aqui não está satisfeita, logo, esse sistema ele também não está na forma escalonada. Antes de prosseguirmos com a nossa discussão, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao significado de um pivô ele estar à direita ou à esquerda de outro pivô. Então, vamos analisar um exemplo. Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. 2x mais y menos 3z igual a 2, menos y mais 2 terços de z igual a 1 e 5 terços de z igual a 8. Então, vamos identificar os pivôs de cada uma das equações. Então, lembrando que a ordem que nós vamos analisar os coeficientes vai ser x, primeiro x, depois y, depois z. Então, começando na primeira equação aqui, o coeficiente do x é 2, ele é não nulo. Então, portanto, ele vai ser o pivô da primeira equação. Agora, na segunda equação, o coeficiente do x é 0. Então, nós precisamos analisar o coeficiente do y. Então, como aqui nós temos menos y, significa que o coeficiente dele é menos 1. Tem menos 1 multiplicando ele. E como o menos 1 é diferente de 0, o coeficiente do y vai ser o menos 1. Como o menos 1 é diferente de 0, o pivô da nossa segunda equação vai ser o menos 1. Agora, na terceira equação, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y é 0, o coeficiente do z ele é 5 terços, que é diferente de 0, portanto, ele vai ser o pivô da nossa terceira equação. Agora, vamos analisar a matriz dos coeficientes associados ao nosso sistema. Então, dado o nosso sistema, nós conseguimos, analisando seus coeficientes, construirmos a sua matriz dos coeficientes da seguinte maneira. Então, lembrando que nós fixamos a ordem, a primeira incógnita x, depois a segunda incógnita y, a terceira incógnita a z. Então, na primeira coluna da nossa matriz, nós vamos colocar os coeficientes da incógnita x, na segunda coluna os coeficientes da incógnita y e na terceira coluna os coeficientes da incógnita z. E respeitando a seguinte ordem, que a primeira linha da nossa matriz vai conter os coeficientes da primeira equação do nosso sistema, a segunda linha vai conter as equações os coeficientes da segunda equação, e a terceira linha vai conter os coeficientes da terceira equação do nosso sistema. Então, começando pela primeira linha, nós temos o coeficiente do x é 2, o do y é 1 e o coeficiente do z é menos 3. Na segunda linha, na segunda equação, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y é menos 1, o coeficiente do z é 2 terços. E na terceira linha, na terceira equação, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y é 0, o coeficiente do z é o 5 terços. Então, vamos identificar os nossos pivôs que nós analisamos no nosso sistema linear, vamos identificá-los na nossa matriz, que vão ser o 2, o menos 1 e o 5 terços. Agora, quando eu digo, por exemplo, que o pivô da segunda equação, que é o menos 1, ele está à direita do pivô da equação de cima, que é o 2, significa que a coluna que contém o pivô menos 1, ela está à direita da coluna que contém o pivô 2. De modo semelhante, esse pivô aqui, o menos 1, ele está uma coluna à esquerda, ele está na coluna esquerda em relação ao pivô 5 terços. Portanto, nós diremos que o menos 1, esse pivô menos 1, ele está à esquerda do pivô 5 terços, que é o pivô da nossa terceira equação. Então, analisando esse nosso sistema aqui, para nós decidirmos se ele está ou não na forma escalonada, a segunda condição aqui, em relação a linhas nulas, nós não temos linhas nulas com todos os coeficientes nulos no nosso sistema. Portanto, a segunda condição ela está satisfeita. Quanto à primeira condição, nós já identificamos os pivôs de cada uma das equações do nosso sistema. E nós localizamos eles na matriz dos coeficientes associada ao nosso sistema. Então, começando aqui pela terceira equação, o pivô 5 terços, ele vai estar à direita do pivô da segunda equação, que é menos 1, porque ele está numa coluna à direita da coluna que contém o menos 1. E da mesma forma, o pivô da
segunda equação, que é o menos 1, ele estará à direita do pivô da equação de cima, que é o 2, porque ele está numa coluna à direita da coluna que contém o 2. Portanto, a condição 1 está satisfeita e o nosso sistema aqui ele está na forma escalonada. Então, analisando esse sistema aqui na forma escalonada, nós percebemos como é fácil resolver ele quando ele está nessa forma. Basta começarmos resolvendo ele de baixo para cima, da última equação para a primeira equação. Então, aqui, por exemplo, nós temos 5/3 de z igual a 8 e basta resolver para z, determinamos o valor de z, substituímos na segunda equação para calcular o valor de y. Uma vez obtidos os valores de y e z, nós substituímos na primeira equação e calculamos o valor de x. Em videoaulas futuras, nós veremos como, dado um sistema na forma escalonada, classificá-lo em SPD, SPI ou SI. Com isso, nós podemos perceber como é vantajoso nós termos um sistema na forma escalonada. E tudo isso justifica a busca, então, por um método para, a partir de um sistema qualquer, nós chegarmos à sua forma escalonada. E um método, ou seja, um processo, que nós não alteramos as informações do nosso sistema ao longo desse processo. Ou seja, nós não vamos alterar as soluções. Nós começaremos com um sistema e no final nós chegaremos com a sua forma escalonada e esses dois sistemas, o inicial e a forma escalonada, possuindo a mesma solução, as mesmas soluções, ou seja, sistemas equivalentes. Então, na segunda parte dessa videoaula, nós veremos com mais detalhes o método do escalonamento, ou seja, o processo de, a partir de um sistema qualquer, nós chegarmos a obtermos a sua forma escalonada. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.